Satisfação, mais um grande encontro, mais uma sexta-feira e conforme prometido na semana passada, hoje iremos trazer uma entrevista com um convidado abordando sobre a Lei 1075/2020, a lei intitulada Aldir Blanc. Essa lei, ela foi sancionada nesta segunda-feira e saiu no Diário Oficial na terça-feira, dia 30. Eu deixo essa observação porque a nossa entrevista foi gravada no sábado anterior e há trechos em que discutimos sobre o prazo máximo que a presidência tinha para poder sancionar. Então essa lei, reforço, já foi sancionada, já foi publicada no Diário Oficial. No entanto, aguarda-se ainda a medida provisória, que vai estar informando os recursos oriundos de onde está vindo para destinação nos estados e no município. Então esse recurso, apesar de ter sido sancionada a lei, ainda não consta nos fundos dos estados nem dos municípios esse recurso. Está aguardando a medida provisória. Tudo bem? Vamos à entrevista? Olá, tudo bom? Me chamo Murilo Donato, sou diretor de teatro da Companhia Itinerante de Arte Cênica, a SIAC, e hoje estreando o nosso quadro de entrevista, conforme prometido, estamos aqui com um convidado para falarmos sobre a Lei Aldir Blanc. Então, ele é ativista visual na área, atua na área desde 2007, mesmo ano que criou a SIAC, a nossa SIAC, procurando a ativação e democratização dos espaços públicos, propondo exposições imersíveis e trazendo possibilidades de uma arte contemporânea que dialogue com as cidades e suas possibilidades. Atualmente, presidente em exercício da gestão 2019-2021 do Conselho Municipal de Cultura de Vitória da Conquista. Vinícius Gil. Nietzsche costumava dizer que a arte existe porque a realidade não nos destrua, para que a realidade não nos destrua. Você acha que a temática de hoje tem tudo a ver com essa frase? Nossa. Seja bem-vindo ao canal. Bom dia, boa tarde, não sei que horário vocês vão estar assistindo, obrigado pelo convite. A arte sempre vai ser esse lugar de mobilização, tanto interna como expressa no mundo, né? Como ação, como política pública, como existência dentro dessa experiência que a gente chama de vida, né? Então, esse momento que a gente está vivendo dessa destruição de um tipo de civilização e entrando em outro lugar, e pensando de outra forma, a arte tem total capacidade de mostrar esse caminho, porque qual a maior potência que a arte tem? Eu acho que é imaginar futuros possíveis, é imaginar vivências possíveis, é imaginar realidades. Então, Nietzsche acertou prontamente e parece que é bem atual essa frase mesmo. Até porque a arte ela tem servido na humanidade justamente para poder desconstruir aquilo que se taxa como o ideal a ser, né? E muitas vezes estamos enganados com isso. Mas seja bem-vindo ao canal, Vinícius. É uma satisfação muito grande poder estar conversando contigo. Você que eu conheço há longas datas, né? Fui em sua exposição lá no Centro de Cultura, suas fotografias, excelente, uma excelente exposição. Saudade do Centro de Cultura na ativa, né, aqui de Vitória da Conquista, falando, né, mais especificamente aqui no interior da Bahia, caso alguém esteja fora do estado nos assistindo. Mas, enfim, a proposta do nosso diálogo hoje é realmente estarmos tratando sobre essa nova lei, é a Lei 1075 de 2020, foi intitulada Lei Aldir Blanc, com cerca de 3 bilhões, né, de recursos, metade para o estado e metade para os municípios. Como é que você vê o objetivo dessa lei? Qual seria esse objetivo da lei? Eu acho que essa lei ela consegue ativar diversos planos, né? O primeiro plano dessa lei é realmente um auxílio emergencial, né? Porque a gente está aqui com o setor cultural, um setor que tem mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, parado,
né? A gente se diz que fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Mas se você pega um panorama mais extenso, a gente está parado há muito tempo, né? E o desmantelamento do Ministério da Cultura lá no governo Temer já é o começo dessa ópera drástica, catastrófica. Então, essa lei, ela vem nesse sentido de emergência, né? Porque ser artista é um trabalho e a gente está sem renda, né? A previsão é ficar sem renda por mais de um ano e meio, que a gente, né, vive de aglomeração. E o que essa lei consegue extrapolar é essa mobilização de canto a canto do país e que Barra do Choça precisa entrar, entender e ver a necessidade e se tomar para si, que é um mecanismo público, é um dinheiro público, é um dinheiro que você, artista, tem direito. Então, eu acho que, além da emergência, e pensando na palavra emergir, né, ela também serve para isso, para a gente emergir. A gente estava muito parado, muito desarticulado, e a lei cumpre essa função também, de rearticular o setor cultural. Então, o interessante dessa lei, que eu achei interessante, bacana a gente trazer para esse debate, é justamente essa questão que você está falando de disseminar em todo o território nacional, né? Então, se frente a essa pandemia, frente a toda essa problemática, a gente até visualiza igual você lembrou, bem lembrado, na verdade, a questão dos investimentos públicos na área da cultura. Historicamente, o país nunca deu essa valorização necessária, né, para a cultura. A sensação que passa é de que a política não encara isso como fundamental no desenvolvimento e na identificação do seu povo, né, infelizmente. E essa lei, ela vem, por exemplo, para muitos municípios como um investimento diretamente nessa área que até então nunca obteram, né? Então, frente a isso aí, se você puder explicar mais ou menos o que essa lei é, o que ela aborda, qual é a abrangência dela, para que quem está aqui nos assistindo possa entender do que a gente está falando e da importância dela para cada comunidade. Perfeito. Ontem foi aniversário do nosso eterno ministro da Cultura, né, Gilberto Gil. Sim, participei da live dele. Bom, aquilo que é forró. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E lembrando de Gil tem tudo a ver com essa lei, porque lá no tempo que ele era ministro, né, se fez o Sistema Nacional de Cultura. E junto com o Sistema Nacional de Cultura, foi feito o Fundo Nacional de Cultura. Esse fundo, ele tem, hoje, em 2020, um superávit grande, né? Esse dinheiro não foi usado, está no fundo e tem que ser destinado para a cultura. Então, o dinheiro da Lei Aldir Blanc vem desse Fundo Nacional da Cultura. E, lá ainda retornando um pouco lá para o governo de Gil, o objetivo de se fazer o Sistema Nacional de Cultura era também que todos os municípios do Brasil tivessem seu sistema municipal de cultura com seus mecanismos, né? Que aí seria o quê? O Fundo Municipal de Cultura, né? O Fundo Municipal de Cultura aqui de Barra do Choça, que faz parte desse sistema, o Conselho Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, que aí tem um intervalo de um planejamento de 10 anos. E, como você bem disse, esse dinheiro do Fundo Nacional nunca foi transferido para o Fundo Municipal. Essa transferência de renda nunca chegou a acontecer de fato. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai realizar esse tipo de operação, de sair do Fundo Nacional direto para os fundos municipais. Porém, a realidade do Brasil é que 34% dos municípios, e são muitos municípios, não tem seu sistema implantado, não tem seu fundo municipal de cultura implantado, mas isso não faz com que esses municípios sejam exclusos da Lei Aldir Blanc. Os municípios que não tiverem os fundos, eles vão receber da mesma forma. Aí vai receber pela Secretaria de Cultura, onde não tiver Secretaria de Cultura, pelo Departamento de Cultura, e onde não tiver Departamento de Cultura, por algum responsável da gestão municipal
ou pela própria prefeitura mesmo. Então, esses 252 mil, a Barra vai receber 252 mil reais para ser aplicado na Lei Aldir Blanc, vai chegar aqui de qualquer forma. A questão é como a sociedade civil vai se organizar para garantir que esse dinheiro realmente seja aplicado nos itens que a Lei Aldir Blanc prevê. Eu conversei com o coordenador de cultura daqui do município, né? Você citou Barra do Choça, interior da Bahia, né? Então eu costumo dizer assim porque a rede é grande, né? Nosso canal está tendo alcance internacional. Que Com alguns ótimo. amigos que estão lá fora, né? Sensação muito boa. Mas, enfim, eu conversei com ele, Tony, né? Falei com ele, perguntei sobre essa questão da lei, se ele está acompanhando. Ele disse que está acompanhando, estava aguardando a sanção presidencial, que é o que eu vou lhe indagar agora. Ela já foi aprovada nas duas instâncias, Câmara e Senado, e a tão esperada assinatura do presidente viria essa semana. Você vai me dizer se está tudo ok, e a partir de agora começa o cronômetro da correria ou não, né? Tendo em vista que a lei, ela mesmo diz, tem um trecho que ela cita, que eu achei interessante, até reservei aqui, que ela fala bem assim que tem um prazo de 60 dias da descentralização. Ela usou esse termo, descentralização. Eu gostaria que você pudesse estar explicando para a gente nesse sentido, né? Então, frente a isso, eu já abordo já o seguinte questionamento, porque pode estar causando aqui a pergunta de que para onde esse recurso vai, a quem ele destina, entendeu? Então, lhe pergunto, qual o público-alvo dessa lei, a quem vai abranger? A lei, ela trata três meios de investimento: renda emergencial, subsídio mensal para a manutenção de espaços, editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Como é que o nosso artista aqui de Barra do Choça e de cidades como a nossa pode estar garantindo esse recurso? Então, a lei ela foi proposta. Existiam várias leis que foram juntadas nessa lei 1075, né? Aí passou pelo Congresso com a relatoria da Jandira, depois foi para o Senado, também foi aprovado no Senado, e a partir da assinatura do Senado, o presidente tem 15 dias para sancionar ou vetar, ou parcialmente ou completamente a lei, e esse prazo acaba terça-feira, dia 30. E assim, a movimentação lá está muito grande, a expectativa é que ele tivesse assinado há 2 dias atrás, mas o governo já está discutindo critérios técnicos de como pactuar os estados, os municípios. Então, a gente está aqui numa esperança de que sim, vai ser sancionada, e se não for sancionada, a mobilização é grande para derrubar o veto. Até terça-feira, o presidente tem que sancionar ou vetar a lei. Essa lei vai ser aplicada no município, como você falou, de três formas, né? Um é o subsídio, ou seja, destinação direta dessa verba para os espaços culturais. Aí a gama de entendimento do que é um espaço cultural é muito grande, de 3 mil a 10 mil reais, e isso é o gestor que vai indicar. A outra modalidade que a lei O gestor, prevê, quando você fala, o município, a prefeitura e o órgão responsável pela prefeitura. Isso. E como é que ele vai definir se é 3 mil, é 4 mil, é 5 mil, é 10 mil? A gente vai chegar lá nesse ponto, que é o ponto central de tentar entender como o município vai enxergar esses agentes culturais, esses espaços culturais. A outra modalidade é transferência de renda direta para a pessoa física, né? E aí é uma renda de R$ 1.800, em parcelas de R$ 600, muito parecida com o auxílio emergencial da Caixa. Porém, quem recebeu o auxílio emergencial da Caixa está vetado de receber esse auxílio da cultura. Lembrando, esse auxílio é para os fazedores da cultura, é para os artistas. E a terceira modalidade da lei são editais, premiações e aquisições de bens culturais. O que seria aquisições de bens culturais? Se for do entendimento do município,
ele pode, por exemplo, comprar ingressos para teatro antecipado e garantir que aquela peça vai ter público com os ingressos já adquiridos. Ou comprar os instrumentos para o Terno de Reis, ou livros para a biblioteca. Então, essa parte da lei de aquisições de bens culturais, ela é muito moderna nesse sentido. Assim, eu acho que nunca teve em nenhum edital essa modalidade. E além das premiações, né, que seria uma coisa mais fácil e mais comum de se fazer, né, chamada pública, premiação, por exemplo, premiação dos mestres de saber de Barra do Choça, ou premiação dos forrozeiros de Barra do Choça. E aí quem teria que estar formulando essas premiações seria, né, o conselho junto com o Poder Executivo. Como aqui não tem conselho... Conselho de Cultura, né? De Cultura. Conselho de Cultura, exatamente. Como aqui não tem conselho, é de se pensar outras estratégias para que tenha participação social nessas decisões. Então, aí é que entra a grande questão, a grande chave desse detalhe, né? Você citou o ponto de que o município poderia estar, por exemplo, adquirindo bens relacionados à cultura e direcionando a esses artistas ou os grupos de artistas, como você mesmo citou, reisado, esse tipo de coisa, tal, enfim, a própria capoeira, não é isso que se enquadra também dentro do quesito. Mas só cabe lembrar, quem está nos assistindo, de que essa compra antecipada de ingressos que você citou seria a antecipação do valor e que você teria que executar a obra num prazo determinado, né? A lei tem alguns critérios lá, 1 ano, se não me engano, para poder estar executando quando passar essa pandemia, executar aquele serviço que você está vendendo ao órgão agora, não é isso? Então, sim, para essa questão dos artistas, das pessoas que mobilizam a arte em Barra do Choça, o que eles têm que fazer? Esse fundo ele tem que ser gerido somente pelo poder público e a gente, enquanto população, enquanto comunidade, fica só aguardando o resultado, o desfecho disso, vamos dizer assim, ou há necessidade, a lei pede para que haja uma parceria com a sociedade civil organizada, seja por meio do conselho, que eu acho que não daria mais tempo para fundar um conselho, né? Ou qualquer outra entidade. Então, a lei diz que, preferencialmente, esse dinheiro tem que ir para o Fundo Municipal de Cultura. E aí existe a fiscalização do Conselho Municipal de Cultura, né? Só como aqui não ainda está instituído o Fundo Municipal de Cultura, não tem uma conta específica para esse fundo, ele vai para uma outra fonte, né? Que a gente chama de fonte 00, né? Que é a fonte do município. Só que existe, sim, formas de se ter um controle sobre esse dinheiro e como vai ser aplicado. A sinalização, tem muita coisa que ainda está em discussão, em debate, tanto com a Confederação Nacional Municipalista, com os estados, a Conecta, que é um órgão que junta todos os conselhos estaduais do Brasil. Então, a discussão ainda está em aberto de como vai ser essas pactuações. A sinalização é que esse dinheiro vá para uma plataforma chamada Sincave. E lá nessa plataforma tem condições de qualquer pessoa rastrear como está sendo a movimentação desse dinheiro. Mas essas coisas mais técnicas e específicas só sairão após o decreto do presidente, após a sanção do presidente. Então, assim, tem uma discussão, por exemplo, de que o Estado fique com a transferência dos R$600 para a pessoa física, porque os municípios, eles não, as secretarias, eles não têm condição de cruzar tantas informações para saber se recebeu o auxílio, se tem vínculo com a Previdência. Então, assim, é a realidade da Barra, mas é a realidade da maioria dos municípios. As secretarias são mínimas e elas não têm suporte técnico para estar lidando com uma operação nova, uma operação complexa, mas uma operação que tem que ter a participação da comunidade, dos artistas.
Então, por exemplo, aqui não tem conselho, mas pode-se fazer um fórum para a gestão da Lei Aldir Blanc, né, homologado lá pela Câmara, porque tem a parte mais sensível dessa história toda são os cadastros. O município precisa descobrir quem são esses artistas, descobrir onde estão esses espaços e fazer seu cadastro municipal. Além de ter lá o cadastro do Estado, que está aberto, que depois a gente pode até colocar o link aqui, que é o CIIC, porque metade da verba, dessa verba, dos 210 milhões, vai ser administrado pelo Estado da Bahia. Então, a gente também tem que garantir essa parcela. Mas aqui no município, o que a gente pode fazer? Se informar sobre a lei, se juntar, fazer essa comissão gestora pela sociedade civil da Lei Aldir Blanc e acompanhar todo o processo. Porque é uma verba para a gente, para nós artistas. Não é para ser colocado no paralelepípedo, pintar qualquer coisa. A lei, ela tem termos claros da sua aplicação. O município não pode subverter os termos da lei, nenhum município, porque ele vai ter que prestar conta. E se não tiver só ajustando para você complementar essa sua fala, se não tiver o cadastramento após a sanção imediata da prefeitura, ela não sinalizar, esse recurso, que a barra está estimada aqui no site, R$ 252.257,46 para vir. Eles irão retornar para o Estado, correto? Então, a lei fala de um prazo de 15 dias após a assinatura do presidente. 15 dias para transferência desse dinheiro para os estados e municípios. Desses 15 dias, o município tem 60 dias para sinalizar como ele vai gastar esse dinheiro. Não é para executar. É para falar assim, ó, nosso cadastro cultural indica que tem 10 espaços culturais e a gente vai usar 30% desse valor para fazer edital premiação ou aquisição de bens culturais, 10 espaços culturais, para a gente também estar dentro desse montante de fazer essa transferência de dinheiro, e o resto do dinheiro a gente vai pagar os R$600. A lei só fala que tem que ter, no mínimo, 20% desse dinheiro para os editais. A outra porcentagem, quem vai definir é o município. E o município vai definir isso através de um censo cultural, de um cadastro cultural. Que, assim, tudo vai ser muito corrido e muito desafiador. Esse cadastro cultural tem que ser já pensado, assim, de maneira mais simplificada, com um formulário mais simples, né? Contando com a colaboração de todo mundo, porque a gente sabe que muitas localidades não têm internet, as pessoas não têm acesso a isso, e a gente tem que garantir que essa verba chegue lá na ponta. A gente que tem a informação. A gente tem aqui uma grande dificuldade, Vinícius, com relação à pandemia, né? Isso é uma coisa, claro, né? Nosso município, inclusive, está tendo, nos últimos dias, um aumento considerável na quantidade de casos, né? Então, assim, a prefeitura e esse ente que deve ser formado, e a gente está fazendo essa live, essa gravação aqui, justamente para poder incentivar os artistas, as pessoas que apreciam a arte e que conhecem essas pessoas que promovem a cultura no município, a sua manifestação cultural, informar para elas que está vindo esse recurso, de que ela deve se mobilizar, ela tem que participar diretamente para fazer com que isso funcione de maneira mais efetiva, conforme você falou. Inclusive, eu já deixo claro aqui para quem está nos assistindo, esse material é fácil encontrar na internet, o próprio site da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, lá diz, inclusive, que o material sobre a lei está sendo enviado para os municípios, né, para que a prefeitura e o órgão competente se informe. Enfim, então tá fácil, lá tem a relação de todas as cidades, talvez alguém que esteja aqui assistindo queira saber, né? E a minha cidade, quanto é que vai receber, né? Então, o governo ele fez a seguinte distribuição, ela pegou 20% baseado
no fundo de participação do município e o outro, os 80% é pela quantidade de população. Então, a gente vê cidades como Barra do Rocha com 59 mil e a gente vê Barreiras com 1 milhão, por exemplo, Barra do Choça com 200 e por aí vai, né? Então, varia de acordo com o tamanho da cidade. Então, assim, eu sei que a gente está num outro período também difícil, que vai ser a questão das eleições municipais, né? Então, a gente tem pandemia, a gente tem crise econômica, crise institucional do governo federal, né? Essa confusão que está tendo no nosso país, e eleições municipais, e a gente tem esse recurso para poder vir. O nosso município, assim como a realidade de muitos, ainda não está articulado nessa questão, né? Nunca esteve para essa questão cultural. Você acredita que, baseado no experimento de conquista, já que você está lá atuando já há bastante tempo, como a gente pode estar fazendo com que essa aplicabilidade se torne mais fácil? Imaginando a zona rural nossa, aquele artista, aquele fomentador de cultura lá na divisa contra o município e também aqui na sede. Desculpa se eu falei muito, mas só foi para fazer isso. Não, tranquilo. Eu acho que é um momento também da gente ter calma. Vai dar tudo certo. A arte tem essa capacidade de promover diálogos, ela é transversal. A gente não está aqui levantando nenhuma bandeira partidária específica. Então, acho que tem que partir desse consenso progressivo. A gente pode discordar, mas o que a gente concorda? Vamos partir daí e vamos construir a partir desse pensamento do consenso progressivo, porque é uma força-tarefa, realmente. São muitos desafios. São muitos desafios que precisam de muitos agentes para a gente conseguir aplicar essa lei de maneira mais tranquila possível. Então, a experiência que a gente está tendo em Conquista também não está sendo fácil, né? A disputa política lá é muito complicada, enfim. Mas de chamar, por exemplo, o Tribunal de Contas da região, de chamar a Procuradoria do município, de chamar os artistas, de chamar o gestor, e vamos fazer esse grupo para tentar entender a melhor maneira de se passar essa lei sem ter, né, complicações para o gestor lá na frente, né? Porque tem que se pensar nele também. Se ele não tiver segurança jurídica, ele não vai fazer nada. Então, ele precisa ter essa segurança jurídica, né? Que tem aí, como você falou, a CNM tem uma pasta só destinada para a cultura que está aberta aos municípios para ter essa consultoria. Eu me coloco aqui também à disposição, apesar de ser muito novo no lance da política, do ativismo cultural em si, né, da cadeira da presidência do Conselho de Cultura. Eu estou aqui à disposição também para dividir minhas dúvidas com vocês. Eu acho que a questão da pandemia também é de se ter estratégias, né, para conseguir chegar nessa galera de maneira segura, com um protocolo de segurança, né? Pedir a ajuda, por exemplo, da Secretaria de Assistência Social, que já tem uma experiência maior, da Secretaria de Educação, que consegue ter mais braços para conseguir chegar nesses lugares. Eu acho que a gente, igual você começou o vídeo, a gente tem que ter esse pensamento criativo, de entender que a arte ela é capaz de dar conta dessas questões de maneira tranquila, harmônica, de ter esse espírito de conciliação, né? Tem gente passando fome, tem artista passando fome. Não é uma coisa relativa, subjetiva. Tem gente passando fome. A gente precisa garantir que esse dinheiro chegue nessas pessoas. Finalizando aqui, justamente essa questão, a gente tem que brigar porque às vezes um ou outro, a gente está numa condição, a gente tem um outro trabalho, não necessita de estar buscando nenhum recurso da lei, né? A gente tem outro emprego, mas tem muita gente que vive exclusivamente da arte, né? E nesse período está passando por diversas necessidades, conforme você falou. Agora, o São João mesmo, quantos artistas não faziam sua agenda para garantir o resto do ano os seus gastos, enfim, né, a sua renda maior, e não teve o São João, né, um exemplo disso. Então, acho que o momento é esse da gente unir, né, todos nós unimos pela causa, para que essas pessoas
possam receber esses recursos e possam fazer jus, tendo em vista que pela primeira vez está vindo um recurso direcionado e que ele tem que ser aplicado, senão retornará ao Estado. Então, assim, é uma oportunidade que não devemos deixar passar. A gente pode deixar aqui já à disposição a gente, né, para a gente, quem sabe, assim, se tiver uma turma que quer saber mais, poderíamos marcar um outro encontro, né, para poder continuarmos debatendo. Mas por conta do canal, nós temos um horário a cumprir, né, um prazo aqui do limite da publicação. Então, quero agradecer, Vinícius, tua participação, tua disponibilidade para vir nos explicar aqui. Deixo contigo as últimas palavras aí. Eu que agradeço. Espero não ter sido tão confuso, porque, como todo artista, minha cabeça funciona de uma maneira meio maluca. E me coloco aqui à disposição, assim, apesar de ocupar lá a cadeira no Conselho de Conquista, eu moro na Barra, meus pais são da Barra, né? Eu sou filho de Zé de Cleusa, sobrinho de Corina, professora, educadora. Então, assim, eu quero que o município consiga realizar esse recurso de maneira tranquila, que chegue onde precisa chegar e que seja uma oportunidade para reacender a arte, a cultura aqui também no município, né? Sim, isso é verdade. E vai acontecer, né? Então, assim, o município já está sabendo, né, conforme o coordenador de cultura está já se ajustando para isso. Então, acredito que quem tiver precisar mais informações pode estar procurando ou indo na internet também, que está disponível para todo mundo. A você que nos acompanhou durante essa entrevista aqui virtual por conta da pandemia, muito obrigado. Né? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil esse bate-papo. Né? E se você não é artista, mas conhece alguém, algum fomentador de cultura, né, pode dar uma olhadinha na lei, que ela abrange muitas pessoas, não somente a questão das linguagens, o ator, o cantor, o músico, não, mas a movimentação cultural como um todo, conforme nosso convidado Vinícius Gil abordou bem aqui. Muito obrigado a todos, né? Gil, forte abraço, viu? A gente vai se falando aí. Valeu, obrigado, Murilo. Valeu.